Muito boa tarde, Aninha. Eu tô jovem hoje que eu tô apresentando com o Lucas. Que isso? Eu fico mais jovem, me influencia. Que isso, prazerzaça por aqui, de verdade, com você. Com você, Tica, sempre muito bom estar aqui no Entre Família. Essa mudança aqui foi do saque do Tupete ontem? Isso. Você recebeu recomendações? Muitas mensagens, o pessoal realmente incansavelmente. O WhatsApp caiu, não é brincadeira, caiu não. Mas muitas mensagens, o pessoal comentando, guardei realmente no coração muitas coisas, mas acho que deu certo, acho que rolou, hein? Agora ele tá pra cima, assim, tá diferente. É uma nova temporada aí que você vai acompanhar bastante sobre isso daí, tá bom? Continua mandando mensagem, tá bom? Tô aqui recebendo. Ô Lucas, agora vem cá, vamos fazer uma breve competição. Quantos espirros você dá por dia? Eu não queria dar nenhum, mas... Hoje... Seria meu sonho. Olha só, a gente, nossa produção do Entre Família, manda. a gente tem o recorde de espirro da Novo Tempo. Não é possível que tenha alguma equipe que espirre mais com a gente. É, nossa galera mesmo. A gente tem uma produtora, a Yasmin, vocês conhecem a Yasmin, só que a Yasmin, ela tem um segundo nome que quando ela espirra, ela faz jus ao nome dela. Ó, quem chegou? Quem chegou? Aquele espirro assim, ó, tchim, com gosto. E nessa época do ano não tem jeito. Hoje eu acho que de manhã eu dei uns 10 em sequência, assim, um atrás do outro, não aguentava mais. Tava desfalecendo já, perdendo as forças de tanto espirrar, porque fica seco e que jeito? E tem gente que é uma sequência, né? Você fala, peraí que falta 3 espirros aqui pra gente terminar a sua sequência aqui, então já sabe. Qual o seu recorde? Ah, aí deu. Eu tô 0 espirros hoje. Até o final do programa não sei. Quem sabe até lá você consiga conferir comigo. Mas sim, tá bem seco, a gente acaba vendo o pessoal geralmente fungando um pouquinho mais, tudo. Você falou aí ontem 10% de umidade, não foi isso? Exatamente, Distrito Federal bateu 10% de umidade por lá, por isso a importância realmente da hidratação, tomar alguns cuidados. A gente até falou um pouquinho sobre deixar um balde ali perto no quarto, para realmente tentar melhorar um pouquinho do ar ali. Inverno é aquela coisa, né? Seja esse inverno estranho que a gente está vivendo, onde faz 30 graus em alguns dias, ou o inverno convencional com as temperaturas mais baixas, mas é uma temporada seca. E isso faz com que o nosso sistema respiratório sofra um pouquinho. Aí lá vem as alergias, as ites, né? Rinite, sinusite, não sei o que, ite, faringite, piririte. E aí o que acontece? Como é que faz? Como é que resolve? A gente trouxe uma otorrino aqui hoje para tirar suas dúvidas sobre isso, ensinar inclusive um negócio que tem pelo menos uns 3 anos que eu tô correndo de fazer. Todo mundo recomenda. Paisano é bom. E eu tô tipo, não, chamado lavagem nasal. Eu já vi, isso que é bom. Se o Cris estivesse aqui, ele estaria defendendo a lavagem nasal. Mas eu tô tipo... Ela tá assim, lavagem, deixa eu ir embora. Ok, tchau. Pode Vou ficar, a gente vai aprender hoje. Não, a gente vai aprender, você de casa também vai aprender. Eu já vi vídeos sobre isso, a importância realmente, principalmente agora nessa época do ano. E lógico, continuar o ano inteiro, né? E tem mais, a gente tá no mês de agosto. Olha só, ontem a gente falou de algo importantíssimo do mês de agosto, que é a comemoração da criação da Lei Maria da Penha. E hoje, também o mês de agosto, outra razão aqui pra gente comemorar e trazer pautas para Entre Família é que a gente tá vivendo o agosto dourado. Então hoje a gente vai falar de amamentação. Temos uma super consultora, ela é da casa já esteve aqui outras vezes, e que vai falar inclusive sobre um assunto que pode ajudar muitas mamães. Quando a criança já, por alguma razão, a mãe não tá conseguindo amamentar no próprio peito, existe uma coisa chamada relactação. Eu aprendi isso com a Tati, que também vai ser nossa personagem hoje. Menina, esse programa tá imperdível. Tá completo demais. E claro que tem hashtag, tem as notícias hoje, claro, né? E eu sei que as notícias, já fiquei mais ou menos sabendo por dentro, mas a Josi vai trazer pra gente. Josi, o que você preparou pra gente no hashtag de hoje? Para esse programa de hoje. Eu preciso anotar todas as dicas e informações, mas eu confesso, Ana, você não está sozinha nisso, viu? Também não gosto. Mas não tá fugindo da lavagem nasal. É bem isso, a gente tenta adiar, né? Mas aí a saúde pede. Mas ainda estou na inalaçãozinha, que é menos sofrido, não corro risco de morte. Brincadeira, ninguém corre risco de morte, não. Mas seguindo aqui, no nosso momento hashtag, a primeira notícia que eu vou trazer vai ser sobre a primeira moeda digital do Brasil, que vai chamar de Drex. E também vou falar sobre a Cúpula da Amazônia, que vai discutir aí assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável da região. E por fim, trazer uma notícia bem legal de um pediatra que aplica injeções nas crianças e ao invés de traumatizar, ele arranca sorrisos delas. E claro, garante a alegria dos pais também. Mas é daqui a pouco, viu? Depois do intervalo. A gente está de volta aqui com Entre Família. Eu vou pedir para o Lucas, o cinegrafista, dar uma filmadinha na mesa ali, perto da nossa bancada, para você ver. E fica com um pouquinho de inveja, invejinha, Lucas, de onde eu vou conversar com a nossa consultora de amamentação hoje. Repara nesta mesa. É para mim e para ela, tá? Não, se eu pudesse dar um pedacinho para você que está em casa, mas infelizmente não dá. Você fica com a lavagem nasal, eu fico com a mesa.
Vamos fazer uma lavagem aqui. Eu espero realmente que vocês conversem muito, muito, e que não dê tempo de... Não, brincadeira, pode comer assim. Você quer ficar com a comida pra Não, depois? dá-lhe conteúdo, depois eu vou ali. Olha só, a gente tem uma consultora de amamentação hoje aqui ainda no quarto e no quinto bloco, sim. E agora, né, depois do hashtag, a gente vai ter uma otorrino. Então aproveita, interage com a gente. Quer perguntar sobre alergia hoje? Tem dúvidas sobre como fazer para diminuir a quantidade de espirro das crianças e a quantidade de vezes que você precisa levar ela no pronto-socorro por conta de inflamações, rinite, enfim. Você pode tirar sua dúvida com a nossa otorrino hoje. Se a dúvida é sobre amamentação, também pode mandar. O nosso WhatsApp está aberto para você. O pedaço de bolo não chega, mas a sua interação chega. DDD 12 98315 0249 ou aponta a câmera do seu celular pro QR Code ali, ó, no pezinho do Lucas. Aqui, ó. Isso. Fazer igual o Cris, que ele apontou com o pé. Eu achei super legal, falei, vou Achei fazer. o máximo. Chegou o dia. A sola do pé suja. Vai chegar a sua interação através desse WhatsApp pra gente. A gente vai pôr aqui na nossa tela e tirar a sua dúvida. Combinado? O que vem agora? Agora, claro, é hora de informação, é hora de hashtag. Pode rodar a vinheta. Ah, como eu amo esse programa. Eu tenho certeza que elas não vão dar conta de comer todo o bolo e pelo menos um pedacinho, uma fatia vai sobrar. Eu estou com essa expectativa aí. E eu conto com a sua participação, Ana. Deixa eu sobrar um pedaço aí. Não vou fazer promessas. Então tá bom, mas tudo bem. A gente fica vai com a castanha, então. A gente tenta aqui, Ju. A gente vai... Vamos montar um plano aqui, ó. Olha, vai dar Lucas, eu certo. acho que a gente pode combinar no momento do hashtag fazer algo do tipo, né? Tô vendo um Fechadíssimo, conclusinho aí. fechadíssimo. Vamos pra notícia, Já tá então. montado. Já vou vetar o orçamento. Vamos lá! A nossa primeira notícia de hoje é voltada para o mundo financeiro. O Banco Central do Brasil está planejando criar a primeira moeda digital chamada Drex. Imagina o Drex como uma versão digital do nosso real. Mas não se preocupa que o real não vai acabar. A ideia está em testes e não tem uma data exata de lançamento, mas espera-se que esteja disponível para todos até final de 2024. Na prática, a Drex funcionará como um dinheiro que temos em notas, mas em formato digital. Ele terá o mesmo valor e estabilidade que o real convencional, sendo garantido pelas mesmas regras econômicas do Banco Central. Como o Drex, você poderá fazer transações financeiras, transferências e pagamentos, assim como faz com o dinheiro de papel. Para usar a moeda digital, será necessário ter uma carteira virtual fornecida por um agente autorizado pelo Banco Central. Essa novidade promete trazer mais praticidade para as transações do dia a dia, tornando a forma de que lidamos com o dinheiro uma forma mais moderna e acessível. E para resumir, o Drex não é uma criptomoeda e terá o mesmo valor que o dinheiro físico. Mas aí me conta, Lucas e Ana, o que vocês acharam dessa novidade? Eu gosto quando chega a novidade, assim, já quero testar, ver como é que funciona, então estou tentando já... Imaginando como é que vai funcionar tudo isso. Olha, eu estou percebendo que eu estou tendo cada vez mais dificuldade com novidades relacionadas a coisas digitais. Eu tô tipo, desconfiada. Mas, está dizendo aí, né? Vai ter a mesma garantia que o real, a mesma Sim. estabilidade, é uma moeda digital, mas não é uma criptomoeda. Vamos entendendo aos poucos. Eu acho que daqui para 2024 a gente ainda vai ouvir muito falar dessa tal de Drex, né, É, Josi? muita aquela notícia que lá no futuro vai ser assim, vai ser... Tá chegando, galera, tá aí, não é o cada futuro, mas vez não, mais. presente. Ih, caramba, acho que eu tô nessa história aqui já, hein? Com certeza. Eu espero muito que eu tenha mais moedas, assim, digital, do que estou tendo com o real, né? Porque tá meio difícil aí. Essa é a nossa expectativa também para o final de 2024. Seguindo com as nossas notícias do nosso Momento Hashtag, começa hoje a Cúpula da Amazônia. Trata-se de um evento que reúne líderes de todos os estados de países amazônicos para discutir iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável na região. Temos temas como preocupação com a expansão de exploração petrolífera, desmatamento, garimpo e questão indígena estão em pauta. Ontem, a organização Engajamundo promoveu um protesto buscando dar forma concreta a essas preocupações. Os manifestantes utilizaram máscaras e equipamentos de proteção individual. Também um documento foi assinado por mais de 80 entidades, intitulada Amazônia Livre de Petróleo e Gás. Esse documento reivindica a formalização de uma política articulada para eliminar imediato os combustíveis fósseis e defende que a Cúpula da Amazônia é
há um momento certo aí para tal medida. O documento exige um cronograma para o encerramento da produção de combustíveis fósseis, não limitando-se apenas ao território florestal, mas no mundo global, no modo global. Por isso, é importante reforçar, Lucas e Ana, que a preservação da Amazônia não recai somente sobre os países amazônicos, mas de toda a humanidade. A colaboração internacional, o comprometimento político e a conscientização pública representam os pilares fundamentais capazes aí de traçar o caminho rumo a um futuro onde a região amazônica possa florir de maneira sustentável, segura, preservando aí a sua cultura, a sua riqueza natural. Que medidas corretas sejam tomadas, não é mesmo, Lucas e Ana? Com certeza, não, a gente está falando de um debate super profundo, né? A Josi trouxe aqui de maneira simples, para que a gente entenda, né, eu e você, o que é a cúpula da Amazônia, mas a gente está falando de um debate profundo que já, inclusive, levou muitas vidas, né, de pessoas que tentam ali proteger a região e que são vítimas de um sistema que muitas vezes só serve para destruir. Não, e a importância que ela tem, acho que eu já cheguei a comentar até quando eu fiz previsão do tempo, a Amazônia ela é responsável por chegar chuva no Sudeste. Você pegar o mapa, geralmente é uma área já meio desértica, mas tem um sistema, toda a umidade, que ele corre por conta das cordilheiras dos Andes, ele vem, forma um corredor, desvia e traz realmente chuva aqui para o Sudeste. Então é sempre bom a gente pensar um pouco nisso, da importância que ela tem para o geral, principalmente para como vai rodar realmente a temperatura. De fato, realmente é muito importante a gente também acompanhar e divulgar esse tipo de assunto, porque é um cuidado de todos, né? Mas agora, se você é pai e mãe, vai entender e amar essa notícia. É um dos momentos mais delicados para os pais, é quando precisa segurar a mãozinha do filho para receber uma injeção. Aí o coração aperta, vem até o desejo de trocar de lugar com o filho, não é mesmo? E se eu te contar que um pediatra viralizou nas redes sociais ao aplicar injeção sem fazer o bebê chorar. Isso mesmo, o pediatra se chama Iran e trabalha em um hospital infantil na Índia. E acredita se quiser, ele consegue transformar a agulhinha em sorrisos, através dos vídeos publicados mostrando que é possível cuidar dos bebês e crianças sem traumatizá-lo. Com uma delicadeza e suavidade, o médico distrai os bebês da agulha. E sem sustos, a alegria do bebê e dos pais é garantida, hein? Vamos conferir um pouquinho do vídeo? Nesse momento já está iludindo a criança ali, ó. Olha o estetoscópio. Bom que ela tá levando na graça, né? Nem tá entendendo o que tá acontecendo. Não funciona para adulto, não. Quer saber se o doutor Irã pode me atender? Do que eu já fugi. Você viu que horas ele tomou a injeção? Eu não vi. Eu tive que prestar muita atenção para conseguir identificar a hora da injeção. Olha, do que eu já fugi de injeção, tá escrito, viu? Adulto. Tem injeção, beleza. O Cris provavelmente já tem o contato hoje. do doutor Irã, tá ligando agora, porque o Cris tem um medo de agulha, menina. Ele já deve estar ligando agora. Olha, tem o pessoal do médico me esperando até hoje para eu tomar a injeção. Ó, vazei. Realmente é um vídeo lindo e que amor, né? Já quero isso que se torne um padrão e se estenda para os adultos, né? Por favor. E o nosso momento hashtag fica por aqui. Uma ótima terça para você. Bom demais, Josi, bom demais. Olha, eu tô esperando ainda esse momento aí de eu tomar uma injeção e sair sorrindo. Ainda não aconteceu, né? Infelizmente. Ou é chorando desmaiado. Eu não sei, eu deduzo meu pai ou não deduzo meu pai? Guarda. Que meu pai... Não, você vai dar o conselho de guardar, eu vou contar mesmo assim, Não, o pai manda, me a gente quer perdoa, saber, pai. a gente quer Pai, saber. Agora meu já pai não soltou, gosta deu um de spoiler. dentista. Ele morre de medo de dentista. E quando a gente ia na odontopediatra, nossa, tia Clara, que a gente chamava com muito carinho, um beijo pra tia Clara, ele ficava brincando que queria ser atendido por ela também. Que a gente saía com um brinquedinho, a injeção, tinha uns ursinhos assim em cima, né? A anestesia não doía, enfim. Uma vez uma enfermeira falou, não vai doer, não vai doer. Eu virei. No que eu olhei, ela falou pra minha mãe, vai doer. Aí eu peguei essa parte aí, o choro veio. Choro Choro livre. O
programa tá só começando, a gente já teve o hashtag, mas a gente segue agora porque temos uma super convidada. Gente, ela preparou uma mesa maravilhosa para mostrar para mim e para você os benefícios da lavagem nasal. Vamos falar sério aqui, realmente funciona, ajuda muito. O nosso sistema respiratório precisa, gente, dessa umidificação, especialmente nessa época do ano em que tudo é muito seco. Então vamos ver se eu e você aí que estamos no time que está correndo da lavagem nasal já tem uns anos, se hoje a gente sai convencido daqui. Ela já tá por aqui, Lucas, apresenta pra gente a nossa convidada. Com todo prazer. Eu fujo também um pouquinho, não vou mentir não, viu? Olha só, Luciana Campo, acho que é isso mesmo, tá aqui com a gente, médica otorrinolaringologista. Deu certo. Saiu. Saiu. Essa é a minha preocupação maior hoje. Ela é diretora clínica especializada, olha só, ela é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvica-Facial, especialista em rinite alérgica, muito bom, porque eu tenho muita pergunta sobre isso, e alérgica, né? Ela é pós-graduada em emergências pediátricas pelo Hospital Israelita Albert Einstein e docente também na Faculdade de Medicina de Jaguariúna. Que demais. Aqui o... Não, o resumo não acabou, é que o Lucas leu o currículo só metade, aqui, até né? fugiu um currículo aqui, só metade. Tem mais, mas eu quero apresentar logo e agradecer por você aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Muito obrigado, de verdade, viu? É um prazer imenso estar aqui. Boa tarde, pessoal de casa. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, né? Esclarecer dúvidas. Agora é o momento, a gente vai conseguir convencer a lavagem nasal, com certeza. Vai, doutora, vamos devagar. Vamos devagarzinho. Eu queria começar te perguntando, por que essa época do inverno, parece que as nossas alergias, elas saem assim de dentro do baú? Tipo, oi, eu voltei. Agora você não espirrava, mas não vai voltar a espirrar. Por que essa época é assim? Parcialmente você já respondeu, tirando do baú. Parcialmente. Na verdade, é um momento que a gente tem queda de temperatura, diminuição da umidade do ar. Então, a gente percebe que os alérgenos, né, os causadores principais das alergias inalatórias ficam em suspensão, as partículas ficam mais próximas da onde elas estão no local mesmo onde a gente vai ter a ativação, né, da resposta específica, então no nariz. Por isso, tão importante a gente manter sempre hidratado. Mas, respondendo sua pergunta, além da questão da própria alteração de temperatura e da umidade do ar, é um momento que a gente continua convivendo muito, mas evitando os lugares abertos. Então, a gente tem menos exposição em ambientes mais ensolarados. Então, o pessoal acaba se concentrando mais em ambientes fechados. Existe mais troca, na verdade, e maior probabilidade de se ter as infecções cruzadas. Então, tanto o ambiente quanto o próprio comportamento, onde a gente frequenta, onde a gente costuma ir, não dá para deixar a casa aberta o tempo todo, né? Então, assim, diminui essa parte tão importante que é arejar o ambiente. E tem a questão do baú, a questão do armário, quando você vai resgatar as roupas do inverno, muitas vezes guardadas há muito tempo, da forma correta. Então, você vai inalar também, muitas vezes, não especificamente alérgenos proteicos, porque, na verdade, a alergia, ela acaba sendo uma resposta específica de hipersensibilidade e geralmente provocada por materiais de fonte proteica, né? A gente não vê alergia a cheiro. O que a gente tem, na verdade, é uma ativação, às vezes, dos polissacárides, mas geralmente são proteínas. Então, às vezes, a própria excreta do ácaro que morava dentro do armário, que aparece lá na blusinha, quando você veste no inverno depois de tirar do baú. O pelinho do gato. Nossa, a pele do gato é uma coisa Inclusive, assim, feliz dia do gato. maravilhosa. Né? Hoje é dia do gato. Hoje é dia do gato. Possível. Nossa, então tá ótimo. Disfarçar aqui, dizer que eu adoro. Ai, meu Deus. O gato são os alérgenos demais, mais né? Eu sou apaixonada por potentes. gato. Eu já abracei os espirros e entendi Mais que uma é vez, o preço a se vamos pagar. lavar o nariz da Ana, por favor. Extremamente necessário. Alguém vai adotar agora. Achei lavar o curioso nariz. ela falar que não tem alergia a cheiro, né? Porque às vezes porque a gente não é espirra o alergia. perfume e aí dá aquela Não vontade é, de espirrar. a definição de alergia, ela é uma resposta inflamatória mediada por IgE, quando a gente fala do anticorpo específico, e ela tem como fonte uma ativação por uma partícula, geralmente, como eu disse, proteica, como o ácaro, fungo, pólen, né? Então, assim, existem algumas definições muito bem estabelecidas, mas a rinite, ela não necessariamente ela é alérgica. Doutora Luciana, A rinite... só uma pausa aqui. Eu acho Pois que a gente não. está tendo um probleminha com o seu microfone. Não sei se os meninos têm um bastão, só para a gente continuar conversando aqui com ela por enquanto.
que são probleminhas técnicos, gente, acontece, mas assim, né, já não basta eu ter que ensinar você a fazer lavagem nasal, ainda vou comprometer o fato de você estar escutando a doutora? Muito obrigada, Eliakim. Valeu, mano. Pronto, pode continuar Obrigada. falando nele que vai dar tudo certo. Você estava explicando o que, que era a alergia, né? Isso. Na verdade, como eu disse, não necessariamente uma rinite, porque você comentou do cheiro, não necessariamente rinite é alérgica. O it, ele é o quê? Aquele sufixo que nos traz a ideia de inflamação. Tanto que você tem um problema gástrico, você tem gastrite. Quando você tem um problema no pâncreas, pancreatite, né? Conjuntivite, otite. Então, a rinite, ela é o quê? Uma inflamação nasal. A causa não necessariamente é alérgica. Então, tem a Perfeito. irritativa, Sim. tem a química, tem a hiperreativa, tem, inclusive, em relação à temperatura, especificamente, neurogênica. Então, muitas causas de rinite, dentre elas, a mais comum, certamente, é a alérgica. Eu Perfeito. até ia perguntar sobre nessa época do ano, temos aqui no inverno, né? As ites, as alergias, quais são as mais comuns agora que vão acabar aparecendo nessa época do ano? Como otorrinolaringologista, o ouvido, o nariz e a garganta, realmente, que compõem a via aérea alta, são as portas mais comuns de entrada. Na verdade, o nariz e a boca, né? Então, na verdade, o que a gente tem? Geralmente, uma continuidade. Sim. Quem é alérgico, geralmente já tem uma anatomia um pouco desfavorável, se não está bem tratado ou bem equilibrado. Então, tem um edema, um inchaço, um acúmulo de secreção. Então, já tem mais probabilidade de cultivar ali o meio, realmente o meio de cultura, para infecções posteriores. Acaba tendo mais infecção viral, infecção bacteriana. Então, como a gente tem uma continuidade das estruturas também, o nariz se comunica com o ouvido pela tuba auditiva, que é o que equaliza a pressão, e também é revestido pela mesma mucosa. Então, existe uma continuidade desse edema também, desse processo inflamatório. Então, acaba tendo uma sequência ali, não necessariamente sempre iniciando na rinite, mas é comum a gente ver, tanto que a gente fala em rinocinusite hoje, muito mais do que só um quadro de sinusite separadamente, obviamente, pode acontecer, porque seio da face não é só nasal, a gente tem frontal, a gente tem região esfenoidal, enfim. Mas é o it do seio da face, né? A faringite, a laringite, que é um pouquinho mais baixa na região das cordas vocais, e também via aérea baixa. Quando a gente fala em bronquite e pneumonia, no caso pneumonite, o caso inflamatório, nada mais é do que uma continuidade de uma inflamação da via aérea, né? Que tem que ser vista como uma via única, apesar das diferenças histopatológicas aí ao longo do trajeto, a gente considera sempre o tratamento com foco em manter as vias aéreas, né, menos inflamadas, dependendo, logicamente, do que a gente está falando. Se for viral, é um tratamento. Se for bacteriano, a gente muitas vezes tem que entrar com antibiótico, etc. Queria perguntar para a doutora agora, porque, assim, tem gente que não gosta de jeito nenhum de ir ao hospital. E aí a gente pode estar, de repente, lidando aí com um negócio que comumente a gente chama de gripe mal curada. Então, você está ali com aquela inflamação já por um tempo, toma um remedinho, ela parece que passa, daí você para de tomar, uma semana depois ela volta e aquilo vai se acumulando. Como perceber que a gente está correndo um risco aí de uma inflamação mais grave, como você falou, de uma pneumonia até, de uma inflamação continuada, que pode ficar mais grave? Qual é a medida aí, tipo, não, nesse caso aqui precisa mesmo ir ao hospital? É muito importante deixar claro que existem grupos e grupos. Bebês, por exemplo, é difícil a gente tentar manter uma observação domiciliar, tem que ser avaliado presencialmente, independente da causa, porque são parâmetros muito sutis, muitas vezes. Quando a criança é um pouquinho maior ou um adulto, a gente já consegue perceber que, geralmente, quem tem um quadro de rinite pode ter, de acordo com a classificação da área, um quadro leve ou um quadro moderado a mais severo. O leve não atrapalha as atividades, não atrapalha na escola, não atrapalha o sono, enquanto que a moderada severa, às vezes a gente tem falta no trabalho, perda de cognição na criança. Então, dependendo da gravidade, dá para a gente acompanhar em casa. Porém, a questão é a seguinte: dificilmente uma pessoa que só tem uma ativação por hipersensibilidade inflamatória, uma alergia, ela vai ter febre, ela não vai ter febre, não vai ter queda de estado geral. Dificilmente a criança fica inapetente, ou a criança, porque a grande maioria, na verdade, da demanda acaba sendo essa, mas adulto, mesma coisa. Quando a gente tem um quadro infeccioso, a gente tem outros sinais e sintomas. Perde a fome, fica mais molinho, Fica tem mais, febre. exato, fica mais prostrado. Então, existe uma resposta sistêmica mais bem estabelecida, a gente visualiza isso de uma forma diferente, né? Claro que, em caso de dúvida, tem que ser examinado, porque, às vezes, a gente tenta definir alguns parâmetros que não são
tão fidedignos. Então, se é pus, é bactéria. Não necessariamente. Tem algumas viremias, algumas inflamações virais que cursam com uma secreção mais leitosa, mas existe aquela secreção. Né? Já no quadro da rinite mesmo, a alergia, já é uma secreção mais hialina. Ela não é tão espessa. A gente vê a coriza, tanto que o antialérgico, o antihistamínico, tem exatamente o objetivo de dar aquela melhorada no aspecto da coriza e secar. O contrário do que a gente quer fazer com uma infecção. Você jamais vai querer secar o catarro, Exato. secar a secreção no paciente infectado, seja por vírus ou bactéria, porque ali o que você vai fazer? Você vai estagnar a casinha dele, o meio de cultura. Então, assim, a criança, o adulto, o paciente, ele pode se permitir 48 horas de sintomas não graves, então sem prostração, sem vômitos incoercíveis que desidrate, porque isso já é um sinal de uma infecção mais importante. Ok. Mas tem que ficar muito atento à evolução. O mais importante não é nem o sintoma em si, mas como ele vai cursar dali a algum tempo. Existem algumas coisas que vão ajudar sempre. Alimentação, insistir em viver mais em ambientes abertos mesmo, no inverno, porque a gente tem, inclusive, a necessidade, né, disso, de aerar mais. E o nariz, ele tem umas funções tão importantes que as pessoas simplesmente não ligam para a necessidade de potencializar a ação do filtro, do aquecimento, da hidratação. O nariz não é só a passagem do ar. Você tá vendo aí a doutora defendendo já, né? Antes da gente ir pro intervalo, a tal da lavagem nasal. Eu Mas só a gente... vim Olhando chegando. fixamente. Vim chegando só, de levinho. Vou fugir não, então. Vamos pro próximo bloco, né? Bora pro próximo bloco então. Pessoal, já sabe, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem dicas sobre isso. Não foge também não, por favor, fica com a gente, tá bom? O Entre Família vai para um breve intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Entre Família e a Aninha não fugiu. Tá aqui, tá aqui. Esqueci, gente, tchau. Não, fica, por favor, preciso bastante de você aqui agora. Pra você dar força. É que assim, Isso. você quer que eu fique porque aí você não fica sendo o centro da atenção. Isso, exatamente, você tá mais pertinho. Vocês entenderam Tá bom? aí, tá? A Ok. gente prometeu, ia trazer realmente conteúdo aqui. A gente vai aprender bastante. Agora você já pode ficar aí, achar um pessoal para a sala para saber exatamente o que vai acontecer por aqui. Porque é importante. Eu já vi vídeos, falei, poxa, deve ser bacana, mas eu tento fugir um pouquinho. Mas a gente vai aprender hoje. Eu acho que isso aqui é igual Realmente. faxina. Ah. Depois que faz é bom, mas o durante não, não É o é muito processo. satisfatório. Mas vamos lá, falando sério, a gente está falando aqui de lavagem nasal. É basicamente o processo de pegar soro fisiológico e injetar no nariz, e aí ele vai entrar por um lado e sair pelo outro. E isso tem um bom benefício. E eu vou deixar a doutora falar, porque eu sou a pior pessoa para fazer a propaganda desse negócio. Eu acho que ela quer muito fazer, já explicou tudo, tá maravilha. Vai lá, vai lá. O que acontece? Como eu disse, o nariz tem muitas funções importantes, não é só passagem do ar, é porta de entrada para muitas infecções, porque muitas vezes a gente não está favorecendo o melhor ambiente. Né? A secreção parada não deixa os cílios e as vibriças que fazem parte dessa anatomia local, que tem funções muito importantes de varredura, de filtração, de aquecimento, funcionarem da melhor forma. Então, a lavagem nasal, ela serve tanto como uma profilaxia, para evitar as infecções que tem como porta de entrada a via nasal, e também para tratamento. Geralmente, a gente tem que considerar o uso diário, de rotina, como quando a gente escova o dente. Eu costumo falar para meus pacientes, o sorinho tem que estar na pia do banheiro, junto com a escova e com a pasta de dente, para não esquecer. Que diário, viu? Diário. Vamos aprender como é que faz, então. Para Pra eu entender no que eu tô profilaxia, né? caindo aqui, né? Então, o que a doutora tá falando aqui, gente, é que a lavagem nasal serve tanto para prevenir quanto para remediar. Captou? Então, quando a gente está falando de tratamento, você está passando aí por um processo de inflamação e tudo mais, a lavagem nasal pode ajudar. E ela pode ajudar também a evitar que esse quadro comece. E eu quero entender aqui por que a gente tem seringa, os negocinhos diferentes aqui. Não gostei do formato desse negócio, não, estou imaginando aonde que ele vai. Mas explica aí pra gente como que faz, doutora. Não tem muito estresse. Na verdade, assim... Ela trouxe, gente, uma foto aqui de Sim. como que é nosso nariz por dentro. Essa foto eu uso ela no meu Bonito. consultório, ela fica em cima da minha mesa. Qual que é o objetivo aqui? A gente visualizar minimamente como é que funciona a anatomia nasal. Não adianta a gente achar que vai colocar um dispositivo na pontinha e achar que lavou, que muita gente faz isso, que é a pseudolavagem, ou achar que a gente não vai conseguir visualizar porque vai cair no cérebro ou no pulmão. Não vai. Não, não é igual pra... chiclete que a gente mastiga e vai pro coração. Você ouvia essa quando você era Muito. criança? Nossa, no Não coração tem eu nunca como ouvi, chiclete mas Foi aí grudar que eu no parei de comer o coração, gente. chiclete. Foi aí que eu deixei. Não pode engolir chiclete. O que Então a gente tá, percebe... Não vai pro cérebro. ok. Não vai. Não dá, Nem não vai dá. morrer afogado também. Também não vai morrer. Ok.
Então, o que acontece? A gente tem como objetivo que o soro entre pelo nariz, passe entre os cornetos, que são os nomes dessas estruturas que compõem a mucosa, né, nasal. Sob os cornetos estão os ósseos, os buraquinhos de drenagem dos seios paranasais, por isso a importância de lavar bem essa região, para diminuir o edema, para conseguir uma melhor abertura dos ósseos, para drenar a secreção que ocasionalmente pode estar acumulada no seio da face, no processo de sinusite, por exemplo. Então, o objetivo é que o soro venha até a região mais posterior do nariz, passe pelo outro lado, que são duas fossas nasais. Aqui a gente está vendo um rosto cortado no meio, mas são duas fossas nasais. E aí ele volta pelo outro lado, porque as duas narinas acabam em um lugar comum, que é a rinofaringe, ali no cavo. Então, quando você posiciona certinho a cabeça e usa o volume apropriado, você consegue, então, fazer todo esse trajeto. Não adianta querer lavar o nariz com o rosto para cima, achando que não vai engolir. É só olhar a nossa figurinha, ó. Se o paciente vira para cá, né, não tem por onde sair. Sim. Por isso, a posição para lavagem nasal é esta. É sempre o rostinho cabeça para frente. Ok. Muito bom, os dois colocaram ao A mesmo gente tempo. fez, a gente fez lindo. a cabecinha assim, ó, para Bastante. poder acertar a posição. Vamos Exatamente. para a prática, então. Que dispositivos a gente pode Aqui usar para tem- lavar o nariz? Tem muitas formas de lavar o nariz, inclusive tem alguns vídeos no YouTube, alguns até que eu gravei, porque é muita dúvida. Existem várias formas. O objetivo é manter a rotina. Então tem que ser o menos desconfortável, que a pessoa se adapta melhor para manter aquilo na rotina dela. Ok. Os jets, como esse aqui, eles servem para umidificar, para Posso pegar? Poder hidratar. mostrar? Porém, ele não tem um volume e uma pressão apropriadas para limpar, no sentido de remover a secreção espessa. Né? Então, assim, esse é um bom dispositivo, é prático para a gente ter na bolsa. Quando a gente está num ambiente que a gente já sente aqueles agentes inflamatórios que, por exemplo, abriu lá o seu baú e começou a te incomodar, o jatinho para hidratar. Lembrando que não é rinossoro, aquele negócio que vicia, não é a mesma O coisa, rinossoro, né? ele não vicia porque ele é soro fisiológico. O que vicia é o vasoconstritor, que tem várias é o marcas. neossoro, eu confundi o nome do negócio. Isso, este a gente realmente Não não usa, recomenda. porque ele tem muitos efeitos colaterais. Esse- Cabe uma aula sobre isso. Esse eu posso usar mais que uma vez ao dia, né? Pode usar mais que uma vez ao dia, porque ele, como eu disse, é um hidratante. Lavar mesmo com potência, você não vai fazer com este. Mas tem muita gente que tem resistência ao alto fluxo inicialmente, então é uma ótima opção. Aham. Aí tem as outras opções. Esses daqui, eu gosto muito das garrafinhas. Essas são mais rígidas, né? Tem algumas que são mais molinhas. Essa é a posição. Exatamente. Quanto mais maleável, mais você consegue controlar a pressão. Porém, isso pode ser um problema, porque a pressão é um dos fatores que a gente tem que se atentar para não jogar essa secreção ou o soro lá para dentro do ouvido através da tuba auditiva que fica aqui, ó. O fundo do nariz é exatamente a comunicação do nariz com o ouvido. É o que vai equalizar a pressão. Este buraquinho que está nessa foto aqui, ó, é este canal aqui. Então, pode acontecer de você acabar jogando para dentro da orelha interna e ficar ali atrás do tímpano e ter até uma otite. Então, é importante que a gente perceba a posição, o volume, que é o mais indicado, o alto volume é o mais indicado, tanto que nessas garrafinhas aqui, Já tem uma a gente tem medida? mais de 300 ml, né? E a seringa, que também é uma opção interessante, desde que não seja feito com muita força, porque o objetivo não é alta pressão por conta dessa questão da tuba. Então, vamos lá. Este dispositivo, a gente veda aqui o nariz, não é para ficar mais ou menos, porque senão acaba voltando pelo mesmo lado. Então, você vai encaixar. Fica à vontade, por favor. Eu tô Nem tem- assistindo, a gente eu tô nem tem soro assistindo. ainda. Então, essa posição aqui, Até onde mais ou menos aqui teria que entrar? coloca no seu É nariz. o vedar, né? Vou- Pode colocar, É o tranquilo. vedar. Ele não vai entrar porque ele tem uma válvula de proteção, não tem como passar. Aí, locou, confortável. Isso também varia. Tem a pontinha de criança, que é um pouquinho mais adaptada para a narina menorzinha. E aí você vai fazer, então, a posição para baixo Encaixa. e inclinar um pouquinho Inclinar, a cabeça né? para lateral. Por que para lateral? Porque a gente quer que ele passe pela fossa nasal, caia para o outro lado e saia, certo? Então, no caso, para lateral, esse outro lado. Para o outro lado, porque você quer jogar ele para cá e Pra não cá, para que dentro do certo. ouvido, certo? Faço Captei. uma vez só? Você vai fazer uma vez em cada narina. Então, colocou, abaixou a cabeça, virou. Aqui, esse tem uma válvula, é muito legal, aliás, eu vou mostrar para vocês. A válvula, ela ajuda a não ter uma pressão muito forte Aham. e garante um bom volume. A soro fisiológico sempre, lavar com água, dói muito. Dói, da sensação Então, de a gente afogamento. faz soro fisiológico ou água filtrada com aquele pozinho que é
uma misturinha de bicarbonato com Eu ia te sais. perguntar, o soro fisiológico feito em casa serve para lavagem nasal? Ele serve, mas algumas vezes, pelo erro de dosagem, às vezes ele Pode fica ser. um pouco mais concentrado. Aham. Né? Então, até os sachêzinhos, inclusive, não é só soro, ele tem o bicarbonato sempre junto para aliviar um pouquinho. Tá. Né? E aqui a garrafinha, novamente, essa tem um dispositivo atrás, ó, que quando você aperta a válvula, ele já deixa Olha. a quantidade sem pressão, mas um volume interessante. Aham. Tá. A Ana tá com vontade. Enfim, aí aqui a gente Oh, coloca não. na fossa nasal, faz de um lado, depois faz de Faz de outro. outro. Tá. Quando é profilático, uns 120 ml em cada lado, uma vez ao dia, quando tem mais secreção, mais volume, mais vezes, a questão é evitar a pressão e também a posição incorreta. Entendeu? Não é para Né? machucar, nem é para se afogar. Tem o jeitinho certo de fazer. Aí- A seringa também é uma outra opção. Doutora, É. nosso tempo está correndo, está voando. A gente nem conseguiu Então mostrar vamos tudo pôr aqui para vocês. pontos importantes para a prática, tá? Boca aberta. Por que boca aberta? Ok. Facilita a respiração, Aham. mas mais do que isso, ó, aqui o desenho. Esse aqui é o palato mole, ali é a campainha, né? Uhum. Na garganta. Quando você abre a boca, ele tende a ficar mais posteriorizado, então você não vai ficar engolindo. Automaticamente você já vai conseguir direcionar a saída pela outra fossa nasal. Uma outra coisa muito importante, lavou o nariz. Não assoa com força, porque senão você acaba, muitas vezes, levando a secreção lá para a tuba, né? Então, acabou de fazer a lavagem nasal, abaixa a cabeça, ainda vai começar a sair a secreção e o soro que estão nos seios da face, nas cavidades e nas fossas. E aí você pode assoprar o nariz, que é fazer... Entenderam? Sem força. Então, gentil, Terminou. né? Aham. Sem aquela força horrorosa Sim. que pode, inclusive, romper vasinho e isso sim traumatiza. Jamais pegar a criança na força para fazer lavagem nasal. perguntar. Apresenta para ela, Aham. dá na mão dela, mostra as opções, deixa ela começar sozinha, com calma e paciência, igual quando a gente vai escovar o dente. Né? Nenhuma criança nasce achando o máximo escovar o dente e aprende. Nenhum adulto também resiste muito tempo quando começa a fazer a lavagem correta, porque realmente é um divisor de águas. Faz bem. Faz muita diferença, Sim. principalmente agora no inverno. Esses são alguns dispositivos. A seringa, rapidamente, só não fazer uma pressão tão forte, lembrar da anatomia, né? O nariz não é para cima, ele é mais posterior, conforme está aqui, ó. Para trás, não para Aham. cima. Perfeito. Exatamente. E mesma posição. Abaixou a cabeça e devagar o fluxo vai passar de um lado para o outro. Perfeito. E é Muito isso. bom, doutora Luciana. Muito bem. Eu tô aqui pensando em tentar já hoje. Queria muito. Já tentar hoje. Ah, Lucas, olha, eu Não não, vou vou gravar. prometer, porque quando a gente promete, a gente tem que cumprir, mas eu aprendi bastante e confesso que diminuiu o meu medo. Já sei que eu Que não bom. vou morrer afogada. E quando eu tiver com essa sequência de espirros, eu sei que eu vou lembrar da doutora Luciana, lava o nariz, Ana Isabel. Muito obrigada por ter vindo. Prazer, gente. Eu que Prazerzaço, agradeço. viu? Obrigado de verdade. É bom que a gente aprendeu aqui. Eu lembro que eu fiquei com muita dúvida quando precisei fazer isso. Esclarecido. Que bom. Que ótimo. A gente te espera aqui mais vezes. Mas de Prazer. boa, tô mais tranquilo. Mais tranquilo. Inclusive, eu tenho até um recadinho para dar para vocês. Eu vou aqui para um outro canto do cenário. Queria mostrar para vocês aqui, ó, a revista Fique Leve, galera. Você já ouviu falar sobre ela? Aqui a gente já mostrou, já falou sobre ela, inclusive a importância da gente ir aprendendo um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto. Eu lembro quando chegou para mim esse assunto, que eu precisava fazer isso, descobrir uma sinusite, nem sabia direito o que era, o que estava rolando. Fiquei meio com medo, o que vai acontecer. Aprendi algumas coisas aqui. Essa revista aqui, pessoal, a gente fala de tantos assuntos aqui que vem realmente facilitar, ajudar o nosso dia a dia. A gente aprende aqui no programa e essa revista também traz outros temas com isso. A gente falou um pouquinho sobre a respiração, falou da importância, tempo mais seco. Tem um capítulo falando exatamente sobre isso, a importância do ar puro, a importância do respirar. Inclusive, deixei até marcado aqui, eu quero mostrar para você como ela é super bem ilustrada. Acho que é até legal mostrar para você falar, olha o que vai chegar na minha casa, como eu vou poder realmente estudar, conhecer. Eles sempre mostram lá no programa, falam que é legal e que inclusive é um presente. É isso que eu queria falar para você. É um presente. Vou aqui mostrar, acho que você vai conseguir visualizar melhor. E o que acontece? Você pode realmente pedir pra gente como é que faz. O número, pessoal, tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Porque este é um presente nosso pra você. Lucas, eu não vou pagar, são tantos conteúdos, tantos capítulos explicando realmente um pouquinho sobre essa questão de ficar realmente leve
você pode ligar pra gente, tem uma equipe esperando a sua ligação. Eles vão entrar em contato, vão perguntar realmente como é que faz, o endereço pra chegar aí. E outra, você não vai pagar nada por isso. Então, faz o seguinte, ó, tá aqui o número na tela, tem o QR Code ali, ó, só apontar a câmera do seu celular pra cá, já vai direcionar rapidão pra lá. E esse presente tá aqui na minha mão, essa revista super legal, vai chegar aí na sua casa. Lembrando que é um presente que você não vai pagar nada sobre isso, tá certo? Mas eu sei que tem gente já num outro ponto do cenário, que tá ali já esperando, se preparando por lá. Inclusive, eu tô até pensando em dar um pulinho lá, mas eu vou deixar quieto. Eu acho que vai sobrar, acho que vai ficar de boa. Aninha, o que você tá fazendo por aí, hein? Pertinho daquela mesa, você mostrou no começo do programa. Tá convidado, porque como diz a minha mãe, quanto menos somos, melhor passamos. Então aqui só tem comida pra mim e pra Carol, nossa consultora de amamentação, que está aqui, ó, nos bastidores, esperando. Ô, Lucas, vai ficar pra próxima. Brincadeira, gente, não sou tão egoísta. Se sobrar, depois do programa, ele vai poder comer junto comigo. Não prometo que não vou voltar do intervalo com a boca cheia, tá? Mas fica aí, porque quem vai falar mais não sou eu, é a Carol, consultora de amamentação. Ela que, inclusive, gente, faz lavagem nasal com as filhas em casa. A gente separou um vídeo que a gente descobriu hoje, antes do programa começar, que ela já tinha publicado no Instagram. Se fosse combinado, não teria dado certo. Olha que gracinha essa menina demais. aceitando fazer a lavagem nasal. A mamãe chega com todo carinho, com a seringa no narizinho dela. E sabe o que eu descobri, gente? Que as filhas pedem para lavar o nariz. Acho que é tutu, eu não sei como que é a palavrinha que ela usa, porque ela sabe que isso significa que quer que lave o narizinho. Olha que fofurinha, gente. Muito bonitinho. Ô, Lucas, se uma criança consegue, a gente também consegue, né? Com Mas enfim, certeza. no próximo bloco o assunto é amamentação. Vou conversar com a Carol, a mãe dessa fofurinha que você acabou de ver. Ela que ajuda diversas mulheres a superarem as dificuldades que a amamentação pode trazer e aproveitarem desse momento de extrema conexão com seus filhinhos. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não. Vamos de volta com brincadeira. Eu disse que eu ia voltar de boca cheia, mas é brincadeira. Eu tô aqui com a Carol, gente, com essa mesa maravilhosa. Você tá acompanhando aí o programa? Você viu lá desde o primeiro bloco que eu tava com um olhão aqui em cima dessa mesa? Olha, eu tenho que mandar um beijo pra Silvia, que preparou esse bolo lindo. E pras meninas, né? A Yasmin, as meninas da Dinâmica. Na nossa produção, a Maíra Marques também, que produz esse momento, pra que eu bata esse papo gostoso com a Carol. Não só porque ela é maravilhosa, mas porque olha só que recepção, hein, Carol? Nossa, é verdade. Imagina, eu vou ficar mal acostumada. Eu espero, porque eu também já estou ficando mal acostumada e quero já outros momentos como esse. Gente, a Carol Vicentini, ela é mãe de 2 meninas e consultora de amamentação. E tá aqui comigo hoje, não só para comer comida gostosa, mas para conversar sobre o mês de agosto, agosto dourado. Esse mês em que a gente fala bastante, né? Fala um pouco mais sobre a importância do aleitamento materno. Bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Carol, eu sei que você tem uma experiência bem especial com a amamentação, né? Sua filha mamou mais de 3 anos e, ao mesmo tempo, você estava amamentando a outra, né? Que já tinha nascido. Como que foi? Eu tive a minha primeira filha em abril de 2019, a Clara, e a gente, né, seguia amamentando em amamentação exclusiva até 3 anos e 8 meses. Só que, um pouquinho antes dela completar 2 anos, eu descobri que eu estava grávida. Nossa. Então, eu segui amamentando grávida, é o que a gente chama de lactogestação. Então, quando a gente tem uma gestação e amamenta uma outra criança. E depois a minha mais nova nasceu, Catarina nasceu, essa que lavou o nariz no vídeo. Bonitinha demais, vocês viram, né? E eu segui amamentando as duas por 1 ano, no que a gente chama de amamentação em tandem, que é quando a mulher amamenta 2 crianças de idades diferentes. O processo com a Clara, né, foi caminhando para o desmame, conforme ela foi crescendo e ficando mais madura, a gente foi trabalhando em outras formas, né, de estar juntas, e com 3 anos e 8 meses, ela desmamou, a última mamada dela, 30 de dezembro do ano passado. E a Catarina está fazendo 1 ano e 8 meses essa semana e segue mamando. Então, a gente está falando aí de uma mulher que está amamentando há quase 5 anos. Quando eu parar de amamentar, eu acho até esquisito. Então, como consultora e como mulher que está amamentando há quase 5 anos, como que você vê a dedicação de um mês inteiro para a gente falar desse assunto? É muito importante, né? O mês de agosto, ele vem com esse movimento no mundo inteiro, né? O agosto conhecido como agosto dourado. Cada ano a gente tem um tema diferente e esse ano o tema é para a gente fortalecer a amamentação e apoiar os pais e mães que trabalham.
Então, durante essa semana, de 1º até 11 de agosto, a gente vem promovendo ações sempre gratuitas de educação e incentivo à amamentação. E esse ano pensando no retorno ao trabalho, tudo que a pandemia mudou do modelo de trabalho, como retornar ao trabalho em home office, com as crianças em casa e como seguir amamentando. Afinal, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a gente amamente 6 meses exclusivamente e que a amamentação siga até 2 anos ou mais. Né? Mas como fazer isso com tantos desafios aí no retorno ao trabalho? Já que você tocou na ferida, vamos continuar falando da ferida, né? A gente vive num país onde a licença maternidade é de 4 meses. Aquelas mulheres que são acalentadas com um mês de férias ali colado na licença maternidade conseguem ficar 5 meses fora. E a gente está falando que, então, com menos de 6 meses, que é o período ideal para a amamentação exclusiva, essa mulher já não está mais o dia inteiro com a criança. Não. Como que a gente faz, né? Que soluções você, como consultora de amamentação, pode apresentar para essas mulheres que estão vivendo essa realidade? Porque, assim, é uma bênção, é uma maravilha que a mulher consiga e tenha condições, inclusive financeiras, de se dedicar, né, à maternidade nesse começo. Mas tem muitas que não podem, né? Como que faz? Eu acho que a gente precisa tirar a responsabilidade toda da mulher. Opa, gostei. Porque como a gente fala de se organizar e ter uma rotina de ordenhas, quando no trabalho, às vezes a empresa não permite que a mulher se ausente do seu posto para fazer ordenhas. Ou então que ela faça ordenhas num local apropriado, porque para ela poder armazenar esse leite e ofertar para o bebê, a ordenha não pode ser feita no banheiro, por exemplo. Então, a mulher pode ter uma rotina de ordenhas, pode treinar um cuidador para que ofereça o leite para o bebê de uma forma segura, pode também trabalhar para ter um volume de leite no estoque, para que seja ofertado na ausência dela, mas a gente precisa ir um passo adiante e pensar em como adaptar tudo isso à realidade de trabalho. A gente tem mulheres que ficam 12, 13 horas fora, às vezes não tem a disponibilidade da empresa permitir que ela ordenha, ou se tem a disponibilidade da empresa, às vezes não tem nem onde guardar o leite, porque esse leite precisa ser armazenado, refrigerado ou congelado, e às vezes a geladeira que tem é para uso comum, com comida dos colegas e tal, que não é o armazenamento adequado. Então, sim, é possível se organizar para retornar ao trabalho, mas a gente encontra muitos desafios nesse meio do caminho que não dependem só da mulher. Achei ótimo a Carol falar isso, porque a gente às vezes... E é normal, né? Eu ouvi, e até mesmo os pais falam, eu faço tudo só no amamento, né? Porque são super parceiros, realmente estão ali para tudo. São pais, né? Fizeram junto com a mãe, cuidam das crianças ali junto e tudo, mas realmente não tem o peito para dar. Só que dá para amamentar também, né? Não vai ser assim, pô, no peito dele, mas ele vai estar ali fazendo parte daquela rotina. E quando... Eu até ouvi uma vez de um casal que as mamadas noturnas era ele quem dava, porque ele pegava o leite da geladeira para que a mãe pudesse dormir, descansar. Enfim. Tem várias alternativas, né, Carol? Tem várias alternativas e existem alternativas seguras para a gente fazer isso. Olha só, eu fui amamentada só até os 3 meses. A minha irmã também mamou muito pouco. No caso dela foi porque minha mãe engravidou e o leite acabou secando. No meu caso foi por conta de estresse, né? Meu irmão não, foi um bezerrinho. Só parou de mamar quando a minha mãe olhou no olho dele e disse, filho, não vai mais rolar. Ela fez tudo aquilo que uma mãe não deveria fazer, né? Passar várias coisas no bico do peito para ver se a criança perde o gosto pelo negócio e janta mamou com shoyu, com babosa, com pimenta, com tudo que minha mãe colocou no bico do peito. Mas eu queria te perguntar, Carol, se a alimentação pode influenciar ou não só na qualidade, mas no volume do leite. O que a gente precisa é de uma mulher lactando, que se alimente de comida de verdade e que esteja bem hidratada. O que é comida de verdade, Carol? Descascar mais, desembalar menos. Estou adorando a entrevista com a Carol hoje. Porque o leite materno ele vai ser sempre priorizado. Então, eu não vou produzir menos leite se eu me alimentar mal, por exemplo. Mas o leite será priorizado, então o meu corpo vai tirar os nutrientes do meu metabolismo para mandar para o meu leite, para nutrir o meu bebê. A natureza é bem sábia. A gente tem um organismo ali, né, um mini ser humano crescendo, se desenvolvendo. Nada se compara ao desenvolvimento que uma criança tem, né, do nascimento até o 1º ano de vida. A gente pode ver isso fisicamente, né, pelo crescimento da cabeça. Grande peso. Sim, muito. A criança nasce com 3 quilos e faz aniversário com 12, né? Então, é muito, muito grande esse desenvolvimento. E a energia que a criança precisa para isso, para crescer, fora as funções neurais, né, as sinapses que estão se desenvolvendo, então o leite materno vai ser sempre priorizado. Então a mulher pode sentir essa falta de nutrientes, tá? Porque eles vão para o leite.
né? A qualidade do leite, então se eu consumir gorduras boas, o meu leite vai ser mais rico em gorduras boas, a qualidade do leite muda. E ela não vai faltar para mim também, né? O que você está vendo aí na sua tela é a nossa consultora vivendo a profissão na prática. E hoje ainda no próximo bloco você vai ver ela fazendo uma parte prática aqui, porque a gente vai falar sobre algo que parece difícil de fazer, mas que pode ajudar muitas mamães, que é a relactação. Aí você está vendo algumas fotinhas dela ensinando. Olha só, tem uns bebezinhos de mentirinha ali em cima da mesa, Esse é o né? curso de gestantes que eu Que faço. delícia! E aqui na nossa mesa, gente, olha, essa comida não está aqui só para poder a gente lanchar depois do programa. Ela tem uma razão de estar aqui. A Carol falou sobre descascar menos, ou Descascar desembalar menos e descascar mais, né? Temos frutas aqui, inclusive carambola. Tinha tempo que eu não comia uma carambola, gente. E as tais das gorduras boas, as famosas castanhas e nozes, não é isso? Isso mesmo. E eu até oriento todas as puérperas que eu atendo a deixar um cantinho ali do lado da poltrona de amamentação com castanhas, alguns tipos de legumes, algumas frutinhas cortadas, porque amamentar dá muita fome. E a gente acaba buscando fontes de energia rápida, que são as farinhas brancas, que não são tão bacanas nutricionalmente. Olha, Carol, eu preciso fazer um parêntese aqui, porque uma coisa clássica da gente ouvir é que castanhas são caras, né? Eu sei, gente, que castanha não é necessariamente uma coisa barata, mas você já viu o preço do pacote de salgadinho? Tá a mesma coisa que um potinho de castanha. E se você comer aquele potinho de castanha ou pacote de salgadinho, eu te garanto que em 20, 25 minutos, 30 minutos, você não vai estar com fome se tiver comida castanha, mas se tiver comido salgadinho, você vai. Salgadinho não tá mais baratinho não, hein? Mas às vezes a gente não deixa de comprar porque, meu filho gosta, doutora, meu filho gosta, ele come, ele isso, ele aquilo. Mas e saúde, né? Sem contar a economia com remédio depois. A gente tem aqui pãezinhos integrais. Esse bolo também foi feito de um jeitinho todo especial pela Silvia, porque o Cris, que você já conhece até por demais, tem diversas restrições alimentares. Ele não come glúten, não come lactose, então aqui é um bolinho de milho. Mas eu achei interessante demais você falar das castanhas, porque a gente ouve muito, as tâmaras também estão aqui, né, que é uma fruta, a gente ouve muito falar sobre elas e sempre esbarra nisso de, cara, é cara, mas vale super a pena. Vale. E eu costumo falar que as opções que a gente faz, né, as comidas que estão entrando em casa, são as comidas que nossas crianças vão consumir. Não são eles que fazem o supermercado, né? Somos nós. Gente, você tá vendo essa conversa com a Carol aqui, né? Você preparou o rostinho, porque eu não estava preparada para apanhar hoje. Mas a gente está aprendendo por demais. Carol, a gente tem 2 minutos antes da gente ir para o intervalo. No próximo bloco a gente vai falar de relactação. Mas tem mais algum outro desafio, assim, que aparece demais na amamentação? Porque esse do leite secar é um dos medos principais das mulheres, né? O de não ser suficiente. Não necessariamente secou, mas não foi suficiente. Aí precisa da fórmula, ou enfim. Mas qual é algum outro desafio que as mamães enfrentam na hora de amamentar? Ana, eu diria que além das lesões mamilares, né, que podem ter várias causas, a gente tem uma questão que eu tenho conversado muito com as gestantes hoje, que é o que eu espero do comportamento do meu bebê e o que é um comportamento de um bebê real. Então, aquela coisa do nem todo choro é fome, o não necessariamente o bebê vai dormir ali sozinho, quietinho no berço, pode ser que ele queira ficar no colo. Então, hoje em dia, no pré-natal que eu faço de amamentação, eu venho falando muito mais sobre isso, expectativa e realidade, né? O bebê que eu idealizei e o bebê que eu de fato pari, do que ficar treinando posições para amamentar, porque tem coisas que treino é treino, jogo é jogo, né? Tem coisas que são só na hora, na poltrona, com o bebê, com a almofada. Então, eu acho que tem sido muito mais produtivo falar sobre comportamento do bebê, como funciona a produção de leite e alinhar essa expectativa com a realidade. Perfeita. Gente, você está ouvindo isso não só de uma consultora de amamentação, você está ouvindo isso de uma mulher que amamenta no presente, não só já amamentou há 10 anos atrás, ela amamenta no presente. E olha, eu sei que posso ter tocado no medo, numa dor sua aí, que ou está gestante, ou está amamentando e está percebendo aí que a criança não está ganhando peso como deveria. De repente, pediatra, se continuar assim, a gente vai ter que introduzir a fórmula. E muitas mamães têm medo ou se sentem culpadas. Nossa, eu não fui capaz de alimentar o meu bebê. Gente, como ela acabou de falar, treino é treino, jogo é jogo. A gente faz de tudo para que seja ali no mais ideal possível, mas o mundo real é diferente e você não vai ser menos mamãe, uma mamãe menos boa para o seu filho se introduzir a fórmula com a recomendação médica. A gente vai mostrar uma das maneiras de fazer isso para que a criança não perca ali o jeito, né, de mamar, né? Eu aprendi isso de relactação com a nossa convidada, que vai estar no próximo bloco. Sim, a gente tem uma personagem que precisou fazer relactação. A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho. Não sai daí não que o nosso bate-papo continua.
A gente está de volta com Entre Família, foi rápido demais e a gente vai retomar aqui, continuar o nosso assunto sobre amamentação. Especificamente agora sobre uma técnica, gente, que é muito usada quando as mamães precisam introduzir a fórmula para um bebê que ainda também amamenta, né, ainda mama no peito, para que ele não perca ali a pega, não é isso, Carol? É isso mesmo. Sempre que a gente tem uma indicação médica de entrar com um complemento, que pode ser a fórmula ou o próprio leite ordenhado da mãe, a gente precisa escolher como oferecer esse leite de modo a não perder a amamentação. Porque se a gente tiver a introdução de uma mamadeira, por exemplo, por causa do uso do bico e do fluxo da mamadeira, a gente pode ter um desmame precoce desse bebê. Entendi. E aí a relactação é um dos métodos que estão dentro das opções de métodos seguros para a gente trabalhar. Quando eu ouvi falar sobre esse método, foi com a convidada que está aqui com a gente agora. Ela que é nossa colega aqui de equipe, a Tati, que é essa voz que de vez em quando fala no Poder Sem Querer e dirige o programa todos os dias. Bem-vinda, Tati! Olá, boa tarde para todos. Boa tarde, Carol, Ana. Boa tarde. A Tati está aqui com a gente hoje porque ela aceitou contar como foi a experiência dela com a relactação. Ela que tem o Leozinho, o Léo que é uma gracinha, gente. Gente, o Léo, eu acho tão fofo. Oi, Tiana Isabel! E vai me dar uma... Ah, que fofura! E o Léo que ela amamentou exclusivamente até os 6 meses, não foi isso, Tati? E depois Isso. ali ele não estava ganhando peso e precisou da relactação. Como é que foi quando você recebeu essa notícia, vou ter que usar a fórmula? Na verdade, assim, foi na consulta de 1 mês, né? E eu achando que ele estava ganhando peso normalmente. Quando eu cheguei lá, ele tinha ganhado 90 gramas apenas. E a média é em torno de meio quilo a 1 quilo que a criança precisa ganhar por mês, né? Quando é recém-nascido, assim. E o médico, o pediatra que eu passei ele, falou, a gente vai ter que entrar com fórmula, porque ele não está ganhando peso suficiente, ele nunca perdeu peso, a não ser menos de 5% lá na maternidade, que é normal, né, quando o bebê nasce. Mas foi para casa, estava tudo bem, mas ele não ganhava peso suficiente. E aí, quando ele falou isso para mim, vamos ter que entrar com fórmula, nossa, meu chão caiu, porque meu sonho sempre foi amamentar. Eu sou formada em fisioterapia, então a gente que é profissional da saúde, a gente sabe da importância da amamentação e sempre foi um sonho para mim e sempre foi uma prioridade. Então foi muito difícil. Fui atrás de um outro profissional. E esse outro profissional, esse outro pediatra, ele foi assim excelente comigo. Ele pediu para eu amamentar o Léo em consultório para ver a pegada dele, viu que a pegada estava certinha. Ele me orientou em relação à alimentação, que vocês estavam conversando aí agora também. E a gente fez algumas tentativas antes de entrar com o leite, né? Mas eu produzia leite, o Léo não perdia peso, mas não tinha quantidade suficiente, então ele não ganhava o peso que ele precisava. E aí a opção que eu escolhi foi a relactação, porque eu não queria dar mamadeira, porque eu não queria deixar de amamentar. Então, a quantidade de leite que eu tinha, eu queria dar para o meu filho. Ai, que bonitinha, Tati. Com certeza o fato de você ser uma profissional da área da saúde já fez com que você conhecesse ali o que era a relactação, né? Que é algo que talvez seja a primeira vez que algumas mulheres estão ouvindo falar. A Carol tá aqui, explicou a técnica pra gente, mas eu queria que você contasse como que foi quando você percebeu que a técnica da sondinha ali, né? Aquele caninho tão fininho, estava funcionando, o Léo estava mamando, não era necessariamente o seu leite naquele momento, mas ele estava mamando e você não perdeu essa conexão com ele. Sim, na verdade, assim, no bloco anterior vocês falaram um pouquinho sobre a questão de parceria também, e eu preciso enaltecer aqui o meu parceiro, meu marido, Rogério, que me ajudou muito, principalmente no começo, porque é um bebê recém-nascido, ele está aprendendo a mamar também, né, a pôr a boquinha ali da forma certa, e aí a gente tem que introduzir aquele caninho no momento que a criança está amamentando. Então, assim, é um sacrifício até você pegar a prática. Mas eu lutei e ele me ajudou muito nisso. Então, enquanto ele estava mamando, o Léo estava mamando ali no meu peito, eu colocava o caninho e segurava para ele poder mamar o leite que estava ali na mamadeirinha, né? Por esse caninho, junto com o meu peito ali, ele mamava os dois juntos. E eu fiz isso durante 5 meses. E aí depois
eu já não precisava mais da relactação. Aí ele mamava no meu peito, depois eu dava na mamadeira, ele estava ali com 6 meses. Olha que gracinha, você já tinha visto, com certeza você já tinha visto isso acontecer várias outras vezes, né? Essa é uma experiência, essa técnica realmente costuma funcionar? Sim, costuma. A gente precisa, uma das coisas que a gente quer na amamentação é manter o bebê no peito, né? E aí, quando a gente pensa nas outras formas de oferecer o complemento, na colher ou no copo, eu estou tirando o bebê do peito. Então, a relactação é uma forma do bebê permanecer no seio materno e bebês aprendem a mamar mamando. Então, quanto mais o bebê vai para o peito, mais ele vai aprender a mamar. E, claro, a mãe também aprende a amamentar amamentando. Então, é uma forma da gente manter mãe e bebê juntos. Acho bonitinho, vocês duas falaram sobre isso. Realmente é um momento de conexão, né? A Tati falou, meu sonho era amamentar, eu queria que o Léo continuasse mamando, a relactação funcionou. E Tati, o Léo mamou até quanto tempo? O Léo mamou até os 2 anos e 8 meses. É igual meu irmão também. Outro bezerrinho, tá enorme, a coisa mais linda. Tati, muito obrigada por ter contado aqui sua história, compartilhado como foi esse processo aí de relactação e sua amamentação, né, no geral, com o Léozinho. Passou algumas fotos suas na tela. Obrigada por ter topado. Acho que a Tati deu uma travada, voltou. Ela que geralmente está nos bastidores, mas hoje entregou um pedacinho da direção para a Yasmin para poder contar a história. Obrigada. Olha, Carol, a gente falou aqui na teoria, né? A Tati falou da experiência dela, que foi na prática, mas a gente não mostrou nada, né? E a Carol, como boa consultora e professora que ela é, gente, eu vou tirar aqui, não é da cartona, não é da bancada, diversos materiais que a Carol trouxe. Vou começar pelo caninho. Isso. Você pediu uma seringa. Isso. Tem um copinho. Um copinho. Tá. E temos um avental aqui que vai simular pra gente o seio da mamãe. Enquanto ela está amamentando, a Carol vai vestir esse avental para que você possa ver como que funciona. Deixa eu tentar te ajudar, Carol. Acho que vai tranquilo. Precisa Deixa eu amarrar? só ver o microfone aqui. Senão vou tomar uma bronca. Tá tudo bem aí, pessoal? Tudo certo aí, meninos? Tudo com o bem? microfone? A Carol vai amarrar aqui para a gente poder simular para você como que quando a mamãe está amamentando, ela pode fazer para colocar em prática essa técnica. Eu estou vendo aqui um copinho. Vamos lá, vamos para a explicação. Será que você precisa de água para a gente simular ou não? Acho que com água a gente não vai conseguir ver muito na tela, então Tá. eu acho que não precisa. O que a gente utiliza para fazer a relactação? A gente pode usar um copo, uma mamadeira, um paliteiro, vocês vão entender por quê, mas um recipiente onde a gente vai colocar o leite materno ordenhado ou a fórmula, tá? O que a gente vai oferecer de complemento para esse bebê. A gente vai usar uma sonda. Então, isso aqui a gente chama de sonda, isso aqui é uma sonda uretral, número 4. Então, é uma sonda que a gente compra em loja de material hospitalar. Ok. E ela tem uns furinhos aqui na ponta. Essa, especificamente, eu compro de um fornecedor que trabalha com produtos para amamentação. Mas é possível achar na cirúrgica a sonda uretral número 4 para trabalhar dessa forma, tá? Essa aqui tem a pontinha arredondada, não machuca a boquinha do bebê, tá? A ideia qual é? Colocar o bebê para mamar. E, enquanto ele faz o movimento de extração do leite do peito da mãe, ele vai receber o complemento, o fluxo paralelo, junto com o peito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por 2 vezes você mencionou aqui que tanto pode ser a fórmula, como foi o caso da Tati, quanto o leite ordenhado. Em que situações seria o leite ordenhado aqui? Por exemplo, doação? Não, o leite... Aqui no Brasil, a gente não tem disponibilidade de ir ao banco de leite e buscar leite humano para oferecer para o nosso bebê, tá? Então, a gente tem... Vou explicar rapidamente as situações que a gente poderia entrar com complemento. Então, a gente pode ter uma questão de baixa produção de leite, onde, de fato, o complemento vai ser a fórmula, o leite artificial, que é o substituto do leite materno. E a gente pode ter uma questão que a mulher produz leite, mas o leite não chega para o bebê. O bebê não consegue, por algum motivo mecânico, levar esse leite, fazer a extração desse leite. Então, a mulher pode fazer a extração deste leite e oferecer para o bebê enquanto ele mama. Quando a gente fala em complemento, a gente está falando seja ele de leite materno ou seja de fórmula artificial. Perfeito, Tá? entendi. Então,
Eu trouxe esse copinho como um exemplo, mas a ideia é que a gente tenha uma mamadeira, um paliteiro ou até um copinho aberto. É que no copinho aberto fica difícil da gente manter a sondinha aqui dentro. E como a Tati falou, a gente precisa de ajuda, porque tem um bebê, tem o peito, a gente está se ajeitando como posicionar. E tem um caninho bem fininho. Tem um caninho fininho, imagina um copo aberto, que trabalho que dá para esse leite não cair. Então, esse copinho aqui, ele tem um furinho na tampa. Então, a gente vai passar a sondinha aqui. Aprender com a professora. Por isso que eu falei que pode ser uma mamadeira e a gente passa a sondinha no bico. Pode ser até um paliteiro e a gente passa a sondinha no orifício que sai o palito. Desde que seja um recipiente que você vai usar só para isso. Isso, e lavar sempre com água corrente, detergente e uma buchinha específica que você vai deixar só para os itens do bebê, tá? E aí a gente vai fechar a rosca aqui no copinho e a sondinha ficou aqui presa. Tá? Então, a mulher consegue colocar o bebê sem o medo de derrubar esse complemento. E aí, a gente vai amamentar normalmente, vai colocar o bebê para mamar. Sempre que o bebê está recebendo o complemento, a gente fala que o bebê vai tomar peito, complemento e peito, porque esse peito é sempre à vontade. Então, o bebê vai mamar no peito e na hora que a gente perceber que essa mamada já não está mais sendo eficaz, ou esse bebê dormiu, ou ele parou de engolir o leite, a gente vem com este caninho aqui, beirando aqui o mamilo, então eu posso soltar o copinho quando ele está com a rosca, segurar o bebê e eu vou introduzir aqui, ó, beirando o meu mamilo, beirando o peito, na boca do bebê. E o bebê está com a boquinha aqui, a sonda entrou, esse bebê está sugando, ele vai fazer pressão e o leite ele vai por aqui, como um fluxo paralelo ali para a boca do bebê. Então, a ideia é que o bebê não perceba que tem uma coisinha a mais ali. Alguns percebem, Ana, mas alguns percebem, soltam a boca, alguns estranham a sonda, né, na boca, mas é um treino, aos poucos, né, tenta uma vez, solta, tenta outra vez, esse bebê vai se acostumar e na maioria das vezes eles gostam, porque percebem aquele fluxo paralelo e tipo voltam a mamar muito felizes, abrem o olho e fazem guti, 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 guti. Sai mais leite, né? Sai mais leite, é isso mesmo. E aí, alguns cuidados, né? Esse copo, ele precisa sempre estar no nível do bebê ou um pouco abaixo, porque se ele tiver um nível acima, o leite vai sair num fluxo, numa velocidade maior, e isso pode levar a um probleminha que a gente chama de confusão de fluxo. O bebê se acostuma com esse fluxo adicional e quando vai para o peito sem a sonda, ele não quer saber de mamar. Entendi. Tá? Então, o frasco sempre no nível do bebê ou um pouco abaixo. Tá? E depois que terminar o complemento que está aqui, a mamada pode continuar. Quanto mais esse bebê ficar no peito, mais produção essa mulher vai ter. Esse bebê está estimulando. Algum risco de engasgo, alguma coisa que a mãe precisa ficar atenta nesse momento? Não, o mesmo risco se tivesse só no peito. Perfeito. Essa sondinha, Ana, ela pode ser reutilizada, tá? Então, terminou de usar, vai tirar a sondinha daqui, vai pegar uma seringa, colocar água, pode ser uma água morninha ou uma água da torneira, vai conectar a seringa aqui e vai jogar a água aqui dentro para tirar o leite que ficou. E depois que tirar o leite que está aqui, vai colocar ar aqui dentro para tirar a água que ficou aqui. Olha só! E depois vai deixar secar com os materiais do bebê. Você tá vendo aí, eu acabei de falar, né? A importância da gente aprender com a professora. Porque tem coisas, gente, que a gente não sabe nem perguntar. E aí ela vem, já responde, já ensina, porque veja, eu ia perguntar como higienizar, mas onde que eu ia imaginar que tinha que tirar a água que fica dentro também. Tá, Carol, como boa consultora de amamentação, que já viu diversas mulheres em diversas experiências, pode ser que chegue aquele momento em que a relactação não funciona e, de repente, a mamada ali no peito não é suficiente, vai ter que colocar a fórmula por mamadeira ou por outras técnicas. Eu queria que você aproveitasse esse momento para conversar aqui comigo, para fazer o acolhimento dessas mamães que vivem essa realidade, que às vezes estão se sentindo culpadas, incompetentes, menos mães. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que existe muito mais por trás da amamentação do que só leite materno. Então, mesmo que não seja possível amamentar exclusivamente, ou mesmo que você precise interromper a amamentação, ou que a amamentação seja interrompida, mesmo que não pela sua vontade, antes do previsto, lembrar que é só uma mudança de vínculo, né? Nutrir é uma das coisas que a gente faz com o peito. E o colo, o afeto, o vínculo, o relacionamento, a gente pode fazer de várias outras formas com o seu filho. Então, desmamar, né, seja antes do previsto, ou seja com 3, 4 anos, como foi meu caso da Tati, desmamar não é desamar, né? Então, o vínculo, ele permanece, ele só muda.
perfeita. E agora eu queria aproveitar que a gente ainda tem um tempinho com a Carol para falar com quem está na expectativa, né? Aquelas que estão gestantes ainda. O que você diria para elas? Como que elas podem se preparar para esse momento da amamentação? Coloquem a consultora de amamentação como parte da equipe. Porque amamentar não é intuitivo, não é instintivo. Né? Gente, eu tô amando essa conversa com a Carol. Cada verdade que ela tá soltando aqui na nossa cara. Isso é muito confortante, isso é muito acolhedor de saber. Quantas vezes, né, a gente vê as mulheres aí se debatendo, desesperadas, porque pensam que aquilo deveria acontecer naturalmente. O que eu tô fazendo de errado? Era para ser natural. E não era. Muitas vezes as mulheres, quando gestantes, se preocupam com o parto. E eu brinco com elas, o parto vai acontecer. O bebê vai nascer. Se tem uma verdade é que esse bebê vai sair daí, por qualquer lugar que seja. Mas a amamentação, ela demora mais. E pode demorar para ela ser estabelecida. A gente tem hoje os dados de que é normal, é esperado ter algum nível de sensibilidade durante os primeiros 15 dias de amamentação, no primeiro minuto de mamada. Tá, e como que eu sei se essa sensibilidade é essa, se está mais do que o previsto? Como que eu sei se meu bebê está mamando bem? Como que eu sei se esse choro não é fome? Então, colocar a consultora de amamentação na equipe é importante porque, às vezes, você chegar em casa, tendo uma visita já combinada com ela para aquele dia da alta ou para o dia seguinte, vai acalmar o seu coração para você seguir. Nessa hora, a gente fala de um sentimento que se chama autoeficácia. E quando a gente acredita que aquilo que a gente faz está dando certo, que é o que a gente chama de autoeficácia, a amamentação ela flui muito melhor, né? Tem muito sobre confiança no processo de amamentação. E existem coisas que precisam ser ajustadas, existe a parte técnica também. Então, eu acho que esse apoio, tanto técnico, né, como esse acolhimento, esse colo, aquela mulher que acabou de ter um bebê, eu acho que faz toda a diferença para seguir. Olha, eu fico fascinada quando eu converso assim, porque eu não sou mãe ainda, mas é um mundo assim encantador, né? Uma descoberta, um divisor de águas ali na vida da mulher. Mas o que eu queria dizer para você, de repente, que está gestante, ou que não é mãe ainda, ou que já é, mas está passando aí por diversas dificuldades, existem profissionais que podem te ajudar. Às vezes está mamando direitinho, mas não dorme, tem consultor de sono, ou dorme direitinho, mas não mama, tem consultora de amamentação. O que não vale, como ela falou aqui, é você minar e prejudicar a sua autoeficácia, esse sentimento de que você está fazendo direito, de que você é uma boa mãe. Porque aí não vai só a amamentação pelo ralo, né? Vai um monte de outras coisas que são boas e que às vezes por estar se sentindo incapaz, você não consegue fazer. Carol, muito obrigada por ter vindo, Eu que por ter agradeço. aceitado, né? Ter trazido todo o aparato também, participado aqui com a gente. Obrigada. Não é a primeira vez e não vai ser a última, Ai, tá que bom. Eu adoro. É isso, gente. Entre Família está acabando. O Instagram dela está aí na sua tela. Você pode seguir a Carol, consultoria Nana Neném. Eu não sei para onde é que eu vou agora, Tati. Acho que eu tenho que voltar ali para conversar com meu colega Lucas. Com licença, Carol. Vou voltar ali para conversar com o Lucas, que está abandonado já tem um tempinho. Já veio roubar castanha na hora do intervalo. Ela entregou. Eu vi Ela entregou. ele roubar castanha. Tatiana, eu Entregou vi. muito. Eu falei, isso aí a gente nem ia ficar sabendo, vai ficar só entre a gente, tranquilaço, mas entregou mesmo. Tá ótimo. Tá Que- bom, inclusive. Que programão, hein, Lucas? Que programa. É isso que eu tô pensando aqui. Quanta informação. Coisas que nem estão, tipo, na minha rotina, coisas que eu desconhecia, aprendendo hoje aqui, com tanta gente de casa também. É isso aí, olha só. Você que acompanhou os 2 primeiros blocos, viu aí a doutora Luciana, ela que é otorrinolaringologista, e tirou diversas dúvidas nossas sobre por que no frio a gente fica assim meio que mais alérgico, sabe? Espirra mais. A doutora Luciana tem Instagram. A gente, na hora que ela estava se despedindo, por alguma razão ele não entrou na tela, mas ele está entrando agora. Você pode seguir a doutora Luciana por lá. Clínica Swiss Care no Instagram. Você pode ir lá tirar as dúvidas com ela. Super simpática, Demais, doce. Conseguiu que prazer. fazer eu pensar ali em fazer a tal da lavagem nasal. Eu vou Eu cobrar. acho que vai rolar. Eu vou cobrar ao vivo aqui, amanhã, inclusive, vou cobrar. Olha, e no dia do gato, Lucas? O que a gente tem agora? E, tipo, pode rodar a vinheta? Dá tempo da vinheta? Eu acho super legal. Pode rodar a vinheta, Pode então. rodar a vinheta. Dale. Essa vinheta, o pulinho do gato. Hoje, dia do gato, eu que tenho um só por enquanto. A maior Vem mais fã. só o Jared, mas vem mais gatos por aí. E quando a gente fala em pulo do gato, a gente fala de momento de contar o que foi que a gente aprendeu ali no dia, as reflexões, enfim. O que você aprendeu hoje, eu Lucas? até acabei de comentar, mas da riqueza do programa. Hoje eu parei um pouquinho, fiquei observando tudo acontecendo, assuntos realmente que não estão ligados
no meu universo tudo, mas quanta coisa a gente trouxe para cá hoje que a gente acaba aprendendo, profissionais, pessoas que estão dispostas realmente a compartilhar, a ensinar e também com o pessoal de casa. Então acho que hoje para mim eu parei e analisei tudo que está acontecendo hoje aqui, falei que legal que a gente tem essa possibilidade de poder compartilhar tanta informação com o pessoal de casa. O meu pulo do gato tem a ver com as últimas coisas que a Carol estava conversando ali comigo. Ela falou diversas coisas técnicas, a gente conversou com a Tati, que fez relactação. Mas é que assim, Lucas, como mulher, a gente vai ficando meio que acostumada com o sentimento de culpa, né? Tudo é culpa nossa, tudo a gente não está fazendo direito, tudo está dando errado e foi a gente que não soube fazer. E quando a gente ouve de uma consultora de amamentação que diversas mulheres passam por problemas semelhantes, que você não é a única, que você não é incompetente, que existe um jeitinho certo de fazer, inclui o profissional na equipe, aquela mãe se sente mais confiante para continuar fazendo o que ela vai ter que fazer por muitos anos, que é maternar, né? A amamentação é um pedacinho da maternidade, que dura muito mais tempo. E se ali naquele momento o sentimento que ela nutre é de incompetência, que mãe é essa que vai conseguir cuidar das outras coisas, né? Que já começou ali se sentindo tão mal. Então, trazer alguém para perto para devolver para a gente essa autoeficácia é muito importante. Não, incrível. Até pegando um gancho do que eu também falei sobre essa questão de que legal a gente pode mostrar tudo isso, é saber que tem tanta gente que acaba confiando no nosso trabalho, né? A gente pensa no conteúdo, como vai montar o programa para trazer especialista, mas tem gente que acredita, confia na gente, coloca uma confiança, fala, não, eles vão dar conta ali. São anjos. A gente chamamos de anjos. São os anjos. Sim. Sabe o que acontece? Você está falando de colocar confiança. E quando a gente coloca ou o tempo ou os nossos recursos financeiros em algo, então a gente está atestando que a gente realmente confia naquilo. E você, Anjo da Esperança, realmente atesta a sua confiança cada vez que você faz a sua doação. Este mês de agosto também é especial por conta dos Anjos da Esperança. A gente está no mês de campanha. Durante esse mês, você tem a oportunidade de contribuir especificamente para um objetivo aqui da Novo Tempo. A gente quer dobrar o número de pessoas estudando a Bíblia através da inteligência artificial. A TV Novo Tempo tem uma robozinha chamada Esperança, a Esperança que estuda a Bíblia com 10.000 pessoas simultaneamente. E a gente quer dobrar esse número para 20.000 pessoas agora, né, durante esse mês de agosto, com a sua contribuição, com a sua ajuda. Então, que tal ser um Anjo da Esperança agora mesmo? Eu vou até falar aqui para você, ó, faz o seguinte, pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 30 30, é uma das opções, você vai ligar e conversar com o pessoal, mas se quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, também super possível, 0 operadora 12 98176 6630 e só colocar ali, quero ser um Anjo da Esperança. Vai ter o pessoal para conversar com você e fazer parte desse Viu time. só? Tá aí na sua tela, tava aí, né? Agora já não tá mais porque a gente tá indo embora, o programa tá acabando, mas amanhã a gente se vê. Amanhã é pra falar de super exposição nas redes sociais, é isso mesmo? Exatamente, infantil, inclusive, não, o pessoal fica com medo, não, poxa, vou Posta poder foto, colocar, não postar posta. ou não. A gente vai falar sobre isso amanhã. Valeu, E aí, Luquinhas. prazerzaço, Bom viu? demais estar com você. Tamo junto. Um beijo pra você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.